Direito civil, cláusulas abusivas e cessão de direitos contratuais. As cláusulas abusivas estão especialmente controladas no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 51 e no artigo 52 do CDC. As cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito, quando colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Cessão de direitos contratuais. A cessão de direitos contratuais, ela requer a anuência do cedido quando há obrigação intuita personae. A forma da cessão dos direitos contratuais, ela é mesmo exigida para o contrato original, ou seja, aquela que é aplicada ao contrato original é a mesma cláusula da cessão dos direitos contratuais. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que são nulas de pleno direito, entre outras, aquelas cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou até mesmo atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou até mesmo impliquem renúncia ou a disposição de direitos. Naquelas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização pode ser limitada em situações justificadas. Ainda temos também aqueles casos que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos no Código de Defesa do Consumidor. E ainda aqueles casos que transfiram responsabilidades a terceiros. Outra situação são aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ainda temos a situação dos casos em que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Por outro lado, também temos aquelas que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Seguindo, nós temos aquelas que imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Destaca-se também aqueles casos em que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Temos também aquelas que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Seguindo, temos aquelas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Por fim, aqueles casos em que obrigam o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Outra situação são aquelas em que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após a sua celebração. Quando infringem ou possibilitem a violação de normas ambientais.
naqueles casos em que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. E ainda aqueles casos que possibilitem renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Temos ainda aqueles casos em que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso ao órgão do Poder Judiciário. Seguindo, nós temos aquelas que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamentos a partir da purgação da mora ou de acordo com os credores. O parágrafo 1º, ele trata da presunção exagerada. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Segundo, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto ou equilíbrio contratual. Terceiro, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Já o parágrafo 2º do artigo 51, ele tratou da nulidade. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar de esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. O parágrafo 4º do artigo 51, ele trata que é facultado a qualquer consumidor ou entidade que represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto no Código de Defesa do Consumidor ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes. O artigo 52, ele preconiza que no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre os seguintes itens. Primeiro, deverá informar sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Segundo, deverá informar o montante dos juros de mora e a taxa efetiva anual de juros. Terceiro, acréscimos legalmente previstos. Quarto, número e periodicidade das prestações. Quinto, soma total a pagar com e sem financiamento. Lá no parágrafo 1º, ele tratou das multas. As multas de mora decorrente do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superior a 2% do valor da prestação. O parágrafo 2º preconiza que é assegurado ao consumidor
a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos,